Integrais duplas em regiões não retangulares. Vamos começar estudando primeiramente integrais iteradas com limite de integração não constante. Vimos na aula passada que as integrais duplas em regiões retangulares são calculadas através de integrais iteradas com limites constantes. As integrais iteradas com limites não constantes serão importantes para o cálculo de integrais duplas em regiões não retangulares, como veremos mais adiante. Vamos começar então com as integrais iteradas com um limite de integração não constante. Primeiramente integrando uma função de duas variáveis, primeiro na variável y, e os limites de integração são funções da outra variável, da variável x. O resultado dessa primeira integração será uma função de x que será posteriormente integrada com limites de integração constantes entre a e b, resultando em um número real. Outro tipo de integral iterada com limite não constante é integrando primeiro na variável x e depois na variável y. Quando integramos primeiro na variável x, precisamos dos limites de integração, então como sendo funções de y. Então temos ali h1 de y e h2 de y, os limites de integração para a integral na variável x. O resultante dessa integral é uma função de y que posteriormente é integrada então de c até d. Então esse é o outro tipo de integral iterada com limites de integração não constantes. Por exemplo, então vamos calcular essa integral iterada de 0 até 1 e de menos x até x quadrado de y2x dy dx. Então a primeira integral é a integral em y, então x é tratado como constante, eu coloco lá para fora da integral, integro então y ao quadrado entre menos x e x ao quadrado. A antiderivada é y3 sobre 3, então calculada primeiro quando y é igual a x quadrado e depois quando y é igual a menos x e subtraído. Então eu tenho x vezes x2 na terceira sobre 3 menos x na terceira sobre 3. Então fazendo a continha ali, né? Temos já colocando um terço lá para fora. Então um terço constante vai lá para fora, fica a integral da função x na sétima mais x na quarta de 0 até 1. Então, essa é uma integral de uma função de uma variável no limite de integração constante. Então, o termo fundamental do cálculo estaria a antiderivada x na oitava sobre 8 mais x na quinta sobre 5, de 0 até 1. Depois multiplico por 1/3. Então, isso dá 13/120. Um outro exemplo, agora com integração na variável x primeiro. Então, primeiro vamos integrar na variável x e depois na variável y. Então, na primeira integral, os limites de integração, pelo menos um deles, é uma função de y. Então, integramos de 0 até cosseno y a função x, seno de y, integramos na variável x. Então, seno de y é uma constante, vai lá para fora da integral. Eu integro, então, simplesmente a função x, função identidade, x de 0 até cosseno de y. Então, antiderivada de x é x2 sobre 2, de 0 até cosseno de y, então faço x igual a cosseno de y, depois faço x igual a 0 e subtraio. Ali tenho a expressão, então fazendo a continha eu tenho 1/2, já colocando a fração 1/2 lá para fora, constante, integral de 0 até π sobre 3, seno de y vezes o cosseno ao quadrado de y. Para integrar aquela expressão ali, a função seno de y, cosseno o quadrado de y, eu observo que a derivada do cosseno ao cubo é 3 vezes o cosseno ao quadrado, vezes, pela regra da cadeia, né, vezes a derivada do cosseno, que é menos o seno. Então isso dá menos 3 seno de y vezes o cosseno ao quadrado de y, que é quase o que eu tenho ali, a não ser pela multiplicação por menos 3. Então vamos dividir por menos 3, né, para concluir então que a integral de antiderivada, né, de seno de y cosseno ao quadrado de y dy é menos 1 sobre 3 cosseno ao cubo de y mais qualquer constante de integração. Então, voltando lá para a nossa integral, vamos agora então aplicar o teorema fundamental do cálculo. Temos 1/2 vezes a antiderivada básica, vamos tomar ali menos 1/3 cosseno ao cubo de y, que é integrado então de 0 até π sobre 3. Elimino o sinal de menos, invertendo a ordem de integração, passo a constante 1/3 lá para fora do colchete, fica então 1/2 vezes 1/3 dá 1/6. Então fico ali com cosseno
ao cubo de 0 sobre 6 menos cosseno ao cubo de π sobre 3 sobre 6. Então isso dá 1/6 menos 1/48. Então igual a 7/48. Integrais duplas em regiões não retangulares. Nós vamos trabalhar com dois tipos de regiões. Uma chamada região do tipo 1, que é uma região do plano que é limitada à esquerda e à direita por retas verticais, x igual a A e x igual a B, e é limitada abaixo e acima por curvas contínuas y igual a g1 de x e y igual a g2 de x, ou seja, gráficos de funções, de duas funções, uma g1 e a outra função g2, satisfazendo a condição de que g1 de x é menor ou igual que g2 de x, ou seja, o gráfico da função g2 está sempre acima do gráfico da função g1, no máximo eles podem se tocar, né, mas nunca se cruzarem. Então isso para todo x do intervalo AB. Então uma região do tipo 1 é uma região como mostra ali a ilustração. Uma região do tipo 2 é uma região que é limitada abaixo e acima por retas horizontais y igual a c e y igual a d, e é limitada à direita e à esquerda por curvas contínuas, x igual a h1 de y e x igual a h2 de y, onde h1 de y é menor ou igual que h2 de y para todo y pertencente a CD, ou seja, nós temos duas funções de y e uma função é sempre menor que a outra, no máximo igual para todo o intervalo, para todos os valores de y dentro do intervalo CD. Então a região do tipo 2 é a região como mostra a ilustração ali. Então essas são as duas regiões com regiões não retangulares que vamos trabalhar. O seguinte teorema, então, vai nos mostrar como calcular integrais duplas de funções contínuas em regiões do tipo 1 e regiões do tipo 2. Então, se eu tenho R, uma região do tipo 1, no qual a função f de xy é contínua, então a integral dupla da função f nessa região é a integral iterada com limites não constantes, integral de a até b de g de 1 de x até g2 de x, da função f de xy, primeiro integrando em y, depois integrando em x. Então está ali a ilustração da região do tipo 1, então primeiro nós integramos na variável y com limites não constantes, desde a função g1, a função que está por baixo, até a função que está por cima, que é a função g2. Então, desde g1 de x até g2 de x. O resultado dessa integral será uma função de x. E depois integramos essa função de x como qualquer função de uma variável de cálculo 1. Uma função de x integrada no intervalo fechado de a até b. Então, esse será o método de como calcularemos integrais duplas de funções contínuas em regiões do tipo 1. Em regiões do tipo 2, para funções contínuas também, é claro, uma integral dupla, então numa região do tipo 2, integramos primeiro na variável x de h1 até h2, desde a função que está à esquerda até a função que está mais à direita. O resultado dessa integração é uma função de y. Depois essa função de y integramos de c até d. Vamos dar uma ideia da demonstração, pelo menos no caso do item A, então para regiões do tipo 1, e no caso especial onde a função f de xy é não negativa, então o gráfico o gráfico está acima do plano xy, e assim a integral dupla representa o volume, a integral dupla na região R representa o volume do sólido representado ali na ilustração. Então, o sólido abaixo do eixo, abaixo do gráfico da superfície, acima do plano XY, delimitado pela região R. Então, a região R, vamos supor que é do tipo 1, então ela varia desde os gráficos da função g1 de x até o gráfico da função g2 de x, na variável y, para um x fixado,
e depois na variável x de a até b. Então, para o cálculo, para um x fixado, nós vamos calcular a integral de g1 de x até g2 de x da função de duas variáveis, da f de x e y, na variável y. Então, como mostra a ilustração ali, fixamos x, então calculamos a integral da função f, então, que é um corte, estamos fazendo um corte na superfície, né, por um plano paralelo ao plano ZY, né, e essa integral de g1 de x até g2 de x representa a área, então, dessa seção transversal do sólido por este plano, né, com coordenada x. Então, esta área, vamos chamar de A de x, é a área da seção transversal. Então, é a integral de g1 de x até g2 de x da função de duas variáveis. Estou integrando, então, na variável y, e o resultado disso é uma função de x que representa, então, a área da seção transversal do sólido em x. O volume do sólido, então, sabemos que temos que, para obter o volume do sólido, sabemos que temos que integrar, então, a área da seção transversal desde A até B. Então, o volume V é a integral de A até B da função a de x, mas a de x é aquela integral de g1 até g2, portanto, o volume é a integral iterada de a até b, depois de g1 até de a até b, de g1 até g2, da função f de xy, primeiro integrando em y, depois integrando em x. Mas o volume é precisamente a integral dupla, então acabamos de mostrar que, pelo menos neste caso, no caso de funções de duas variáveis contínuas não negativas e regiões do tipo 1, a integral dupla é a integral iterada, então de a até b, de g1 de x até g2 de x, de f de xy, dy dx. As outras demonstrações são semelhantes, né? Então, nesse caso, a demonstração do item A para regiões do tipo 1 e para funções não negativas já dá para dar uma ideia de como os outros casos são demonstrados. Então, são sempre pelo um cálculo de volumes via fatiamento, né? Integral, o volume é dado pela integral da área da seção transversal, né? A técnica do fatiamento para o cálculo de volumes. Por exemplo, havíamos calculado essa integral iterada, a integral de y2x, primeiro integrando na variável y de menos x até x quadrado, e depois integrando na variável x de 0 até 1. Havíamos calculado essa integral, e agora o interessante é observar o que ela representa, né? Ela representa, então, pelo que acabamos de ver, a integral dupla numa região R do tipo 1, a região está ilustrada, onde y varia de menos x até x quadrado, e x é delimitado, então, pelas retas x igual a 0 e x igual a 1, né? Então x varia entre 0 e 1, y entre menos x e x ao quadrado. A outra integral iterada que calculamos era com a ordem trocada, era a integral da função x seno de y, primeiro integrando em x, de 0 até cosseno de y, e depois o resultado integrado de 0, uma função de y integrado de 0 até π sobre 3. Fizemos a conta, né, dessa integral. O interessante é observar agora o que ela representa, né? Ela representa uma integral dupla, a integral dupla da função x seno de y, na região R do tipo 2, na região do tipo 2, que está ali na figura, né? O x está variando desde y igual a 0, que é o eixo y, até o gráfico da função x igual a cosseno y como função de x como cosseno, x como função de y, x igual a cosseno de y. E depois de ter feito essa integração, integramos na variável x de 0 até π sobre 3, perdão, integramos na variável y de 0 até π sobre 3. Então, nesses dois exemplos, as integrais iteradas, né, com o significado de integral
dupla. Determinação dos limites de integração para o cálculo de integrais duplas. Então vamos ver como calculamos integrais duplas em regiões do tipo 1 ou tipo 2 na prática. Então, calculo a integral na região R da função xy dA, na região R compreendida pelas curvas y igual a x sobre 2, y igual a raiz de x, x igual a 2 e x igual a 4. Então aqui eu vou fazer o gráfico da primeira curva, ali y igual a raiz de x, né? A outra curva seria y igual a x sobre 2, eu tenho um ponto de intersecção, vamos achar o ponto de intersecção dessas duas curvas, resolver esse sistema só na variável x, então eu tenho que x sobre 2 igual a raiz de x, levando ao quadrado ambos os termos, eu tenho x ao quadrado sobre 4 igual a x, portanto x2 menos 4x igual a 0, e aí eu tenho duas soluções, né? Os pontos de intersecção, coordenadas x igual a 0 na origem e coordenadas x igual a 4. Então naquele ponto de intersecção passa a reta vertical x igual a 4. Então a região R é a região ali entre a linha pontilhada x igual a 2 e x igual a 4, e entre os gráficos das curvas da reta x sobre 2, y igual a x sobre 2, e da curva y igual a raiz de x. Então essa é uma região do tipo 1, né? Região R é uma região do tipo 1, portanto a integral dupla da função xy dA na região R se calcula assim: primeiro integro na variável y, desde a curva que está por baixo, que é x sobre 2, até a curva que está por cima, que é a raiz de x. O resultado disso é uma função de y, que será uma função de x, perdão, que será integrada de 2 até 4. Então, agora o procedimento é: trato inicialmente x como constante para integrar na variável y, antiderivada y2 sobre 2, limite de integração não constantes, x sobre 2, raiz de x. Então fica aquela expressão ali que eu posso calcular os quadrados e simplificar, né? Fica x vezes x sobre 2 menos x2 sobre 8, esse é o integrando então na variável x, que deve ser integrado de 2 até 4. Efetuando o produto ali por x, fica x2 sobre 2 menos x3 sobre 8, esse é o integrando, então a integral vai de 2 até 4. Antiderivada, então, x3 sobre 2 vezes 3, 6, e x4 sobre 4 vezes 8, 32, integrada de 2 até 4. Está ali a conta que temos que fazer, né? Simplificando, fazendo a continha, dá 11 sextos, esse é o valor desta integral dupla que foi calculada, então, via integral iterada de uma região, em uma região do tipo 1. Neste exemplo, vamos integrar a função 2x menos y quadrado dA na região R, na região triangular compreendida pelas retas y igual a menos x mais 1, y igual a x mais 1, e a reta horizontal y igual a 3. Então aí está a reta x mais 1, né, que ela toca o eixo do y ali na coordenada 1. A outra reta também toca o eixo do y na mesma ordenada 1, é a reta menos x mais 1, e temos a reta y igual a 3. Então a região triangular a qual ele se refere é essa região aí, que é uma região do tipo 2, né, uma região que está delimitada à esquerda pela reta menos x mais 1, à direita pela reta y igual a x mais 1, e acima e abaixo na variável y, então ela está delimitada pelas retas horizontais y igual a 1 e y igual a 3. Só que o único problema é que eu preciso colocar x como função de y, as retas vieram assim, y como função de x, então o que temos que fazer é colocar x como função de y na primeira e na segunda reta. Na primeira reta temos então, resolvendo a equação para x, né, x é igual a menos y mais 1, na segunda reta
resolvendo a equação para x, temos x igual a y menos 1. Então agora sim, é uma região do tipo 2, né, forma clássica. Então vamos integrar, fazendo o cálculo da integral dupla. Então, com uma região do tipo 2, integro primeiro na variável x. A variável x, então x varia de menos y mais 1 até y menos 1, a função 2x menos y quadrado. E depois integro na variável y de 1 até 3. Então, integrando em x, né, a função, temos a antiderivada de 2x é x quadrado e a antiderivada de y quadrado é y quadrado vezes x. A integral é na variável x. Limite de integração de menos y mais 1 até y menos 1. Então, fazendo a conta, né, substituindo, né, o x por y menos 1 e depois por menos y mais 1 e subtraindo, né, então fazendo a continha ali, vamos obter uma função de y, que é um polinômio de grau 3, o polinômio 2y quadrado menos 2y ao cubo, e esse polinômio deve ser integrado então de 1 até 3. Agora então, antiderivada 2y ao cubo sobre 3 menos y na quarta sobre 2 de 1 até 3, então faço y igual a 3, depois faço y igual a 1 e subtraio, então isso fazendo a conta dá menos 68 terços. Vamos voltar ao mesmo problema de calcular essa mesma integral que já calculamos no exemplo anterior, integral de 2x menos y quadrado dA na região triangular R, compreendida entre as retas menos x mais 1, y igual a x mais 1 e y igual a 3. Né? Vamos dar uma solução alternativa para esse problema. Essa solução alternativa será um pouco mais complicada, mas ela é útil não como solução exata desse problema, mas como uma técnica, como um método que pode ser aplicado em outros problemas. Essa região R, ela é uma região que ela pode ser entendida também como região do... Ela é uma região do tipo 2, né, mas ela posso subdividir ela em duas regiões, R1 e R2, como está mostrando ali a figura, onde tanto R1 como R2 são regiões do tipo 1. Então, R1 é a região delimitada abaixo pela reta y igual a menos x mais 1, acima pela reta y igual a 3, e à esquerda pela intersecção da reta menos x mais 1 com a reta y igual a 3, e à direita pela reta pela reta x igual a 0. Né? R2, de forma semelhante, é delimitada à esquerda e à direita por retas verticais, à esquerda pela reta x igual a 0 e à direita pela reta pela coordenada x de intersecção da reta azul, na reta y igual a x mais 1 com a reta preta, né, a reta horizontal y igual a 3, e abaixo delimitada abaixo pela reta azul e acima pela reta 3, uma função de x constante no caso, né, y igual a 3. Então, R2 e R1 são regiões do tipo 1. Então, como nós vamos calcular a integral dupla, né? Ali estão os pontos de intersecção, né, que são importantes, menos 2 e 2. Nós vamos calcular a nossa integral dupla dessa maneira. Na região R, nós vamos calcular primeiro na região 1, depois na região 2 e vamos somar, né, fazer a soma das duas integrais duplas. Nas duas regiões R1 e R2, as regiões, vamos usar então a técnica como região do tipo 1. Então, a integral na região R1 é a integral que vai de menos 2 até 0, de menos x mais 1 até 3, de 2x menos y2, integrando primeiro em y, depois em x. Na região 2, integramos então de 0 até 2, o x vai de 0 até 2 e o y é integrado primeiro de x mais 1 até 3. Então vamos calcular separadamente essas duas integrais e depois somar. Então a primeira, essa integral na região R1, integro na variável
y, a antiderivada é 2xy menos y ao cubo sobre 3, que é integrado então de menos x mais 1 até 3. Então, substituindo o y por 3 e depois por menos x mais 1, subtraindo, simplificando, temos ali aquele polinômio de grau 3 que pode ser integrado, então, facilmente, daí a antiderivada de menos 2 até 0, então, integral na variável x. Fazendo a integração, né, conta dá menos 42 terços. A outra integral, a integral na região R2, então temos primeiro a integral na variável y, depois na variável x, né, na região do tipo 1. A integral então na variável y, a antiderivada é a mesma do item anterior, né, 2xy menos y ao cubo sobre 3, só que agora o limite de integração é de x mais 1 até 3. Depois integro de 0 até 2 na variável x, então fazendo y igual a 2 e depois y igual a x mais 1 e subtraindo, aí temos a integral na variável x, né? Fazendo ali a conta, o produto, temos a integral na variável x de um polinômio de grau 3, né? Integrando, está a antiderivada, substituindo o x por 2, né? E substituindo o x por 0, evidentemente eu tenho tudo 0, mas substituindo o x por 2, está aí a conta, menos 26 terços, né? Então, que é o valor então dessa integral na região 2. Portanto, a integral na região R é menos 42 terços, menos 26 terços, a soma das duas, que é menos 68 terços, que é o resultado que já havíamos obtido, né, no exemplo anterior, né, quando calculamos essa mesma integral de forma mais simples, de forma direta, como uma integral dupla na região de tipo 2. Neste exemplo, vamos calcular o volume do tetraedro limitado pelos planos coordenados e o plano z igual a 4 menos 4x menos 2. Vamos usar, obviamente, uma integral dupla para fazer essa conta. Então, vamos calcular o volume daquele sólido ali representado, ilustrado na figura, né, o sólido é o tetraedro delimitado então pelos planos coordenados, o plano xy, o plano xz e o plano yz, e o plano cuja equação foi dada é o plano z igual a 4 menos 4x menos 2y. Aqueles dois pontos ali no plano xy, onde o tetraedro toca os eixos coordenados, né, são facilmente obtidos. Se eu fizer z igual a 0 e y igual a 0, resolver a equação, aí eu tenho 4x igual a 4, o que me dá x igual a 1, que eu assim obtenho aquele ponto ali. Se eu fizer x igual a 0 e z igual a 0, aí eu tenho a equação 2y igual a 4, que me dá então y igual a 2, que me dá aquela coordenada de intersecção ali embaixo, que me delimita a região R, né, que é o domínio então da função que vai ser integrada. Nós vamos calcular o volume através de uma integral da função z igual a o f de xy igual a 4 menos 4x menos 2 na região R, uma região triangular. Para determinar a equação da fronteira da região triangular, vamos resolver o sistema z igual a 0, z igual a 4 menos 4x menos 2y. Então, fazendo z igual a 0 na equação do plano, eu obtenho então a intersecção do plano com o plano xy, ou seja, aquela equação daquela reta que vai delimitar a região R. Então, é isso que eu faço ali. Então, eu tenho a equação 2y igual a 4 menos 4x, ou seja, dividindo tudo por 2, então y igual a 2 menos 2x. Então, a região R é essa região triangular, né, um triângulo retângulo, né, dos dois catetos ali, a hipotenusa é representada, então, pela equação y igual a 2 menos 2x. Ela é uma região do tipo 1, então, nós vamos fazer facilmente a integral. Então, o volume é a integral dupla da função
4 menos 4x menos 2y na região R. Né? Então, essa é o volume debaixo da superfície, do gráfico da superfície do plano, né? Na região R, ou seja, o volume do tetraedro. Então esse volume vai ser calculado através da integral dupla, que será calculada através de uma integral iterada de uma região do tipo 1. Então vamos integrar a função 4 menos 4x menos 2y, primeiro em y de 0 até 2 menos 2x e depois em x de 0 até 1. Então agora a integração, o processo técnico é simples, né? É a integral de um polinômio, 4 menos 4x menos 2y é na variável y, então cuidado a antiderivada ali. A antiderivada dessa função é 4y menos 4xy menos y quadrado, né? Esse y quadrado veio de 2y2 sobre 2. Então isso é integrado de 0 até 2 menos 2x. Vamos fazer então substituir o y por 2 menos 2x, depois o y por 0 e subtrair. Então fazendo a conta ali eu tenho um polinômio de grau 2 para ser integrado de 0 até 1. O polinômio 4 menos 8x mais 4x2. Antiderivada então 4x menos 4x2 mais 4x3 sobre 3 de 0 até 1. Então faço x igual a 1, depois faço x igual a 0 e subtraio. Está ali o resultado, né, que é 4/3. Então a integral ali, o volume do sólido, do tetraedro, é igual a 4/3. Volume calculado através de uma integral dupla, que foi calculada através de uma integração iterada de uma região do tipo 1. Neste exemplo, temos um cilindro reto com base circular, x2 mais y2 igual a 4, então um círculo centrado na origem raio 2. Esse cilindro é cortado pelos planos z igual a 0, que é o plano xy, né, e pelo plano inclinado y mais z igual a 4. Calcule o volume do sólido resultante. Tá? E a figura que mostra na ilustração tem um cilindro infinito, um cilindro com base circular, x2 mais y2 igual a 4, né, que é o círculo de raio 2 centrado na origem. Ele é cortado por dois planos, pelo plano xy, que é o plano z igual a 0, e pelo aquele plano inclinado z igual a 4 menos y, o y mais z igual a 4. Então vamos calcular o volume daquele sólido. O volume será calculado através de uma integral dupla. Essa integral será da função 4 menos y, função z igual a f de xy igual a 4 menos y, depende apenas de y, mas será tratada como uma função de duas variáveis, né, e que será integrada na região R. Né, a região R é o círculo centrado na origem raio 2, então na região R, região delimitada pelo círculo x2 mais y2 igual a 4, eu posso entender ela como uma região do tipo 1, se eu entender como a equação do semicírculo superior como y igual a raiz de 4 menos x2 e a equação do semicírculo inferior menos a raiz de 4 menos x2. Então isso é uma região então, do tipo 1. Né? O y então vai variar entre duas funções de x, menos raiz de 4 menos x2 e mais raiz de 4 menos x2, e o x varia de menos 2 até 2. Então, o plano inclinado tem equação y mais z igual a 4, que eu posso escrever então como z igual a 4 menos y. Então, 4 menos y é a função a ser integrada, tratada como função de duas variáveis, né? A função de x e y, só que ela não depende de x. Então, o volume é a integral dessa função, né, 4 menos y dA, na região R, região do círculo de raio 2 centrado na origem. Então vai ser calculada essa integral através de uma integral iterada do tipo 1, integral primeiro em y, de menos raiz de 4 menos x2 até a raiz de 4 menos x2, e depois em x de menos 2 até 2. Então vamos integrar a função 4 menos y, na variável y, a antiderivada é 4y menos y2 sobre 2, então ali os limites de integração variáveis,
substituindo o y por raiz de 4 menos x2 e depois por menos raiz de 4 menos x2 e subtraindo, é isso que temos. Podemos simplificar e obter então que o volume é igual a essa integral de menos 2 até 2 de 8 vezes a raiz de 4 menos x2. Essa integral ela pode ser calculada através de uma mudança de variável trigonométrica, né, x igual a 2 seno de θ, mas de forma mais simples, né, ela pode ser calculada usando a interpretação geométrica de uma integral de uma variável. Né. Eu posso colocar o 8 lá para fora e fica a integral, aí fica clara a integral de menos 2 até 2 da função mais raiz de 4 menos x2 dx. Essa função é a integral, essa representa o semicírculo superior, então essa integral de menos 2 até 2 é a área do semicírculo superior, então é a área do semicírculo de raio 2, então essa integral é π vezes 2 ao quadrado sobre 2, então o volume é 8 vezes isso, então dá 16π. Inversão da ordem de integração. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos tentar calcular a seguinte integral iterada. Integral primeiro na variável x, depois na variável y. Na variável x, nós vamos integrar de y sobre 2 até 1. Depois na variável y, vamos integrar de 0 até 2. A função a ser integrada é a função e na x quadrado. Então, essa função não tem primitiva elementar, então não existe uma antiderivada elementar, então nós temos um problema com a função e na x quadrado. Eu não consigo integrar, eu não consigo usar o teorema fundamental do cálculo, não, né, porque eu não consigo achar uma antiderivada elementar dessa função para integrar na variável x. Então eu não vou conseguir resolver esse problema diretamente. Então o cálculo dessa integral iterada, primeiro na variável x, depois na variável y, ele vai ser feito de uma maneira indireta. Nós vamos inverter a ordem de integração. Vamos observar o seguinte, então, que a integral dupla na região R, integral dupla de e na x2 dA na região R, é uma certa região R, é essa integral iterada. Essa integral iterada ela representa uma integral dupla numa certa região R. Então nós vamos achar que região é essa, né, primeiramente. Então, essa é uma região do tipo 2, é uma integral do tipo 2, então é uma região que está entre uma curva, uma função de x e uma outra constante, no caso, né, x igual a 1, então estou primeiro integrando a função x igual a y sobre 2, significa y igual a 2x, então que é uma reta que passa pela origem, né. O gráfico dessa reta pode ser interpretado então como y como função de x, y igual a 2x, ou x igual a y sobre 2. Então, para fazer a integral do tipo 2 ali, então eu uso x igual a y sobre 2, que é então eu integro a função e na x2 desde y sobre 2 até 1. Depois, o resultado disso seria integrado de 0 até 2, só que isso tecnicamente nós não vamos conseguir fazer. Então a ideia é usar que essa integral iterada representa uma integral dupla naquela região que é do tipo 2. Mas essa região R, que é do tipo 2, pode ser entendida como uma região do tipo 1 também. Então a integral dupla na região R, agora entendida como integral uma região do tipo 1, ela vai ser entendida assim, primeiro eu integro na variável y, então eu integro de 0 até 2y, e depois integro de 0 até 1 o resultado na variável x. Vamos integrar, a integral do tipo 2 nós não conseguimos fazer, é impossível de ser feito, porque não existe antiderivada alimentar da função e na x2. Mas agora na integral do tipo 1, a função e na x2 é uma constante perante y. A primeira integral é em y, então vamos integrar. Vamos tentar integrar assim, então colocando o e na x2 lá para fora da integral, né? Vai lá para fora e fica o integral da função constante 1 de 0 até 2x. A antiderivada de 1 é
y, né, integral na variável y, e integramos então de 0 até 2x. Então isso fica 2x menos 0, que dá 2x. Então eu fico com a integral de 2x vezes e na x2 dx de 0 até 1. Essa função, apesar de ser mais complicada que a função e no x2, ela tem uma antiderivada elementar e nós podemos calcular essa integral via a mudança de variável. Né? Posso fazer a mudança de variável u igual a x ao quadrado, desta forma du igual a 2x dx, então essa integral fica, bom, os limites de integração, né, que são importantes, limite de integração, quando x é zero, o u é x ao quadrado, então vai ficar 0 ao quadrado, que é 0, e quando x for 1, o u, que é x ao quadrado, fica 1 ao quadrado, que é 1. Então fica uma integral também de 0 a 1, só que uma função bem mais simples. Na variável u, nós temos o 2x dx fica o du, e e na x2 fica e na u. A integral de e na u é a própria e na u, então de 0 até 1, isso então dá e menos 1. Então, consequência disso, a nossa integral foi calculada de uma maneira indireta, né? A integral de e na x2 dA na região R é e menos 1. E essa integral ela pode ser expressa como uma integral do tipo 1, como nós usamos para calculá-la, ou como uma integral do tipo 2, assim como foi fornecido no enunciado do problema. Área calculada como integral dupla. A área de uma região R no plano XY pode ser calculada usando uma integral dupla da seguinte maneira. Supomos que a gente temos que calcular aquela área daquela região R. Ao invés de calcular a área da região R, nós vamos calcular o volume do cilindro reto determinado por essa região R, o cilindro reto de altura 1. Então, é um cilindro reto com base R e altura 1. Esse volume pode ser calculado via integral dupla, é a integral dupla da função constante 1 dA na região R. Então, V, o volume desse sólido, é a integral dupla da função constante 1 na região R. Mas, por outro lado, sabemos que o volume de um cilindro reto, né, é a área da base vezes a altura. Então, por outro lado, o volume V desse cilindro reto é a área da base, que vou chamar de A, vezes a altura. E isso dá simplesmente A. Igualando as duas coisas, né, evidentemente, né, que a área da base, né, a área da região R, pode ser calculada através de uma integral dupla, a integral da função constante 1, né, na região R. Então está aí a forma de como usar então a área, como usar a integral dupla para calcular a área. Basta integrar então a função constante 1, porque estaremos nesse caso calculando indiretamente a área através de um volume de um cilindro reto e de uma altura 1. Então, por exemplo, vamos calcular a área da região R compreendida pela parábola y igual a x2 menos x2 ao quadrado sobre 2 e a reta y igual a 2x. Esse é um problema clássico de cálculo 1, né? Foi feito usando integral de função de uma variável. Vamos usar a integral dupla, né, para resolver esse mesmo problema. Então vamos enxergar a região entre a reta e a parábola como uma região do tipo 1, né, onde y varia desde x2 sobre 2 até 2x, e depois o x varia de 0 até 4. Então a área é a integral da função constante 1 nessa região R do tipo 1. Na região R do tipo 1 eu integro então primeiro em y, o y varia de x2 sobre 2 até 2x, e o x depois posteriormente varia de 0 até 4. Então fazendo essa integração, integrando a variável y, onde a derivada de 1 é y, faço depois y igual a 2x, faço y igual a x sobre 2 e subtraio. Temos que integrar então de 0 até 4 a função 2x menos x2 sobre 2, antiderivada. Então é x2 menos x3 sobre 6, de 0 até 4, dali a conta
16 terços. Poderia resolver esse problema de uma maneira semelhante, mas usando a integração com uma região do tipo 2, né? Então, enxergando a região R como uma região do tipo 2, delimitada à esquerda pela função x igual a y sobre 2, então x como função de y, a reta y2x pode ser entendida então como a reta x igual a y sobre 2, onde x então é a função de y, e a parábola y igual a x2 sobre 2 é a mesma coisa então que a parábola x igual a raiz de 2y. Então, posso usar então a terminologia da região do tipo 2, então entender a área como uma integral dupla, então da região do tipo 2 da função constante 1. Então, como função de, como região do tipo 2, então eu integro primeiro em x entre duas funções de y, então entre y sobre 2 até a raiz de 2y, e depois em y de 0 até 8. Então, a antiderivada de 1 é x, fazendo x igual a raiz de 2y, fazendo x igual a y sobre 2 subtraindo, ali temos aquela expressão. Depois integrando na variável y, temos ali a integral, fazendo a conta, né, da 16 terços. Então a mesma área, né, a área da mesma região pode ser calculada via integração dupla, como região do tipo 1 e também como região do tipo 2.